Você coloca a tua raiva, as tuas emoções, teu ódio, teus sentimentos, o eu quero na frente da vontade de Deus, ainda que seja ungido profeta. Ainda que você tenha um grande ministério, ainda que você tenha um grande chamado, ainda que Deus tenha confiado coisas muito grandes nas tuas mãos, ainda que você tenha habilidades que poucos têm, ainda que você tenha um dom que não vai ser retirado, você estando em pecado ou não, porque os dons são irrevogáveis, ainda que você tenha tudo isso, ainda que Deus confie revelações a você, você pode estragar tudo pelo desequilíbrio emocional. Porque você sempre, como bom desequilibrado emocionalmente, colocará suas emoções na frente das decisões divinas. Você vai preferir escutar a voz do eu do que a voz do Espírito Santo. Você vai confundir o que é raiva, o que é ira, com uma palavra profética. O quadro clínico vai se agravando. A patologia vai aumentando. O problema dele não é espiritual. Ele realmente é um homem de Deus. Ele realmente escuta a voz de Deus. Não é o diabo que não, é Deus que usa ele. Só que ele tem uma doença psiquiátrica. E da mesma forma que você pode ter uma válvula, um problema no coração e continuar pregando, você pode ter um problema psiquiátrico e continuar pregando normalmente. O problema é que o problema no coração machuca só você. O problema psiquiátrico machuca todo mundo que está debaixo de você. Porque as emoções dele estavam tão afloradas que ele estava com raiva de Deus, porque Deus salvou um povo que ele queria que morresse. Deus vai sentar como Deus bom, paciente e amoroso que ele é, e vai fazer uma sessão de psicologia com Jonas. Vai ser claramente isso, você vai ver. Porque Deus é misericordioso, realmente ele é tardio em irar-se. Se fosse eu, se fosse você, já estava dando uma surra em Jonas. Seu ingrato, eu te uso como profeta, você é ninguém, rapaz. Te boto para profetizar na nação, te dou uma missão importante, você tinha que fazer essa vergonha. Eu já estava dando surra, botando ele no tronco. Deus não, Deus vê todo o erro, vê toda a ignorância. Senta do lado dele e fala: Jonas, é por isso que nós só podemos servir a Deus mesmo. Porque diante de todos os nossos erros, é o único que vai continuar do nosso lado, chamando a gente pelo nome com mansidão. Tiago, todos os outros vão nos apedrejar, todos os outros vão nos julgar, ninguém vai dar a chance que ele nos dá. Sabe por quê? Porque Deus não trabalha com sistema de chances. Ele só te mergulha no mar da graça e pronto. Quem dá chance é homem. Vou te dar mais uma chance, hein? Deus não. Deus não contou quantas vezes você errou até aqui. Ele simplesmente mergulhou no mar da graça. Ele não está mais contando nada. Ele só quer que você volte todos os dias. Ele se desequilibrou e entrou nesse nível de discussão com Deus. Versículo 4. E disse o Senhor: Jonas, é razoável esta sua ira? Essa aqui já é uma pergunta para começar a desmontar ele. Vai começar uma sessão de psicologia divina aqui. Então, Jonas, vamos lá. Você quer morrer, né, meu filho? Quero. É razoável essa tua raiva? Ou seja, você tem razão. O que é razoável? Você tem razão em estar com raiva desse jeito? Então Jonas saiu da cidade, ou seja, não quis mais falar com Deus. Saiu da cidade, assentou-se ao oriente da mesma. Ali fez uma enramada, repousou debaixo dela à sombra, até ver o que iria de acontecer à cidade. Então o Senhor fez nascer uma planta que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre sua cabeça, a fim de o livrar do desconforto do sol. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Aqui mostra que ele era doente de verdade. O cara 2 versículos antes, falou: me mata! Aí vem uma planta, gente, que maravilha de Deus! E a Bíblia diz que ele se alegrou em extremo. Presta atenção, a Bíblia usa a palavra, ele ficou irado em extremo e ficou alegre em... Qual é o nome disso na psiquiatria? Bipolaridade. Ainda bem que você já está entendendo. Mas Deus, no dia seguinte, é que Deus vai lá, vai tocar na planta para continuar a sessão de psicologia com ele, para tratar o homem, para tratar a alma dele. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, ou seja, de manhã, enviou um verme que feriu a planta e a planta secou. Nascendo o sol, Deus mandou um vento oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas de maneira que ele já desfalecia. Então ele pediu para si a morte, dizendo: voltou a querer morrer. Melhor para mim é morrer do que viver.
Ou seja, quando as coisas não saem do jeito que o bipolar quer, que o doente emocionalmente quer, ele amaldiçoa a Deus, ele pede a morte, ele quer que o irmão morra mesmo. Às vezes ele era de Deus. Jonas era de Deus, não era do diabo. Ele só não se deixou tratar numa área que deveria ter se tratado. Por isso que o desequilíbrio emocional é o que mais trava o teu futuro. Bota um cadeado enorme na porta que poderia abrir o caminho do teu futuro. E eu encerro aqui, versículo 9. Então perguntou Deus a Jonas. Ele continua aqui a terapia. É razoável esta ira por causa de uma planta? Aí Deus volta com a mesma pergunta antes. Você tem razão em estar irado dessa maneira? Como é que você está nervoso, Jonas? É razoável essa tua ira? Ele respondeu: é razoável a minha ira, e a minha ira é até a morte. Ele continuou discutindo com Deus e pediu a morte pela terceira vez em um capítulo. A gente está falando de um profeta de pressão. A gente não está falando aqui de uma amalequita, a gente não está falando do inimigo de Deus, está falando de um profeta do Senhor que Deus confiou nele. De todos os profetas, Deus confiou nele. Tinha um motivo para o qual Deus confiara em Jonas para essa missão importante, que era salvar uma cidade inteira. Você não vai ver na Bíblia um homem, um profeta que ganhou uma cidade toda em um dia como Jonas. Ele era um cara especial. Ele sabia fazer o que ninguém sabia. Ele tinha habilidades que outras pessoas não tinham. Ele entra e salva a cidade inteira. E a Bíblia diz de 120 mil habitantes. Você está me dizendo que você está com raiva, que você está feridinho, que você está com ódio, que você quer morrer por causa de uma planta que não teve trabalho nenhum. Você não teve trabalho nenhum com essa planta. Você não a fez crescer, em que uma noite ela nasceu e na outra noite ela pereceu. Como eu não hei de ter compaixão da grande cidade de Nínive, que há mais de 120 mil pessoas nela, que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda? Jonas, como eu posso cumprir a tua raivinha e matar esse pessoal de Nínive, se eu tive todo o trabalho de criar um a um, de vir abençoando as gerações desses homens, de dar um nome a cada um, desde o dia do nascimento de cada um, meus anjos estão cercando a vida deles, os céus se movimentam a favor dessa cidade. Eu tive todo o trabalho de criar um a um. Eu conheço o histórico, o passado, as lutas, as dificuldades de cada um. Eu sei por que essa cidade se tornou uma cidade má. A Bíblia diz no início que era uma cidade que estava cometendo atrocidades, e as impurezas dessa cidade chegou até o Senhor. Então Deus mandou Jonas para condenar aquela cidade. Mas Deus é tão misericordioso que antes da condenação Ele faz um filtro. Olha o teu passado, coisa que o ser humano não vê. Olha as tuas motivações, coisa que o ser humano não vê. Olha o teu coração, coisa que o ser humano não vê. Entende o porquê você está fazendo o que está fazendo, coisa que o ser humano não quer saber o porquê você está fazendo o que está fazendo. Ele fala: é verdade. A ignorância. Quando a Bíblia diz assim, ele não sabe discernir a mão esquerda da direita, está falando que eles são um bando de ignorantes. Eles não têm a mínima ideia do que estão fazendo. Como eu vou poder castigar? Como eu vou poder julgar pessoas que não têm a mínima ideia do que estão fazendo? Pessoas que passaram por dores, pessoas que andaram na dúvida, pessoas que estão na ignorância e pessoas desequilibradas emocionalmente. Qual futuro essas pessoas vão ter se eu não agir de misericórdia para com elas? Qual chance que uma pessoa que está debaixo dessa dor, debaixo dessa dúvida, qual é a chance da pessoa que está nessa ignorância, que não sabe discernir o que é a mão esquerda, o que é a mão direita? Qual é a chance desse desequilibrado emocional abrir as portas do futuro se eu não tiver misericórdia primeiro dele? Se você identificar aquilo que está travando o seu futuro hoje, você já deu um grande passo rumo à cura. Você já começou a tirar um pouco dos ferrolhos que estão segurando essa porta. Porque a dor não vai ser mais uma opção para você. Deus é especialista em usar a dor a teu favor. Deus nunca desperdiça uma dor. Toda dor na Bíblia foi usada a favor de Deus. Toda. Chegou um tempo, querido, que a dor não vai mais travar as portas do nosso futuro.
que a dúvida não vai mais travar o nosso futuro, que a ignorância não vai fazer mais parte das opções e que o desequilíbrio emocional vai começar a ir embora, porque ele não vai mais impedir o que Deus tem para fazer na minha vida. Muitos de vocês que estão aqui já receberam um chamado de Deus. Ou seja, a maioria das pessoas tem uma promessa e não estão vivendo. Receberam uma palavra para o futuro, mas não consegue abrir essa porta, porque a dor está paralisando, a dúvida ainda atrasa, a ignorância não faz você ficar perdido no meio do caminho, e o desequilíbrio emocional faz você preferir suas emoções do que a vontade de Deus. Só que meu Deus é um Deus que reverte maldição em bênção. Ele pega o erro de Jonas. Jonas está lá no fundo da baleia, lá na barriga da baleia. Nós vamos falar disso amanhã, do processo que toda pessoa tem que passar, inevitavelmente. Ali foi um erro de Jonas. Jonas comete um erro, cai, é jogado no mar. O grande, eu estou chamando de baleia, né? Mas biblicamente é um grande peixe. Só estou falando de baleia para a gente entender, para os teólogos que estão aqui. O grande peixe pega Jonas, ele fica 3 dias na barriga do peixe. Me responde uma coisa: onde esse grande peixe vai vomitar Jonas? Quem lembra? Em Nínive, no seu destino final. Porque o teu processo sempre vai te vomitar dentro do destino. Você não saberia chegar no seu destino final se não passasse pelo processo. Mas tem mais. Deus reverte maldição em? Ali dentro da barriga ele estava em maldição. Estava debaixo de uma condenação. Ele estava errado. Foi jogado pelos marinheiros no mar porque estava todo errado. Mas a Bíblia diz que ele ganhou a cidade em um dia. Como é que uma cidade inteira se converte pela pregação de um homem? Lembre-se, não foi um homem que chegou num barco, descendo e falando, arrependei-vos. Foi um homem que chegou uma baleia, na beira do mar. Todo mundo começou a se aproximar e falou, uma baleia? O que é isso, esse grande peixe? Você viu quando a baleia para aqui na praia, todo mundo vai ver? Vem câmera, vem fotógrafo, vem globo, vem todo mundo, de repente a baleia, blum, bota Jonas para fora e diz, arrependei-vos, porque está chegando o reino de Deus. Arrependei-vos, está chegando a hora. E a Bíblia diz que todo mundo começou a chorar, rasgar a roupa e pedir perdão, porque Deus usou aquela maldição para transformar ele num fenômeno, em algo sobrenatural, que sai de dentro de uma baleia e começa a pregar. O teu processo vai te vomitar no teu destino e você vai chegar lá de forma sobrenatural. Não vai ser normal, não vai ser comum. Você não vai mais ficar travado por esse medo. Você não vai mais ficar travado por causa desse desequilíbrio emocional. Você não vai mais ficar travado pela dúvida ou pela ignorância. Deus está te fazendo identificar, porque hoje vai cair. Vai cair, nada mais vai impedir que as portas do teu futuro se abram. Nada mais vai impedir que as portas do teu futuro se abram. Deus te trouxe aqui porque Ele tem uma missão para você. Se Deus não tivesse uma missão para você, você estaria em casa nessa terça-feira. Você está aqui porque Deus te escolheu a dedo. Deus te atraiu para esse lugar. Ele tem uma missão para você. E todo impedimento vai cair.